São... Começou já? Começou. Pessoal, tudo bom? Então, a gente vai fazer uma série de vídeos aqui no canal para falar um pouco da nossa vivência na prática. Seria uma advocacia na prática. Seria para fazer um tema mais descontraído, então, ou menos formal, direcionado mais para o nosso público, né, que é os clientes. Então, a gente vai ouvir áudio de cliente, a gente vai fazer um comentário sobre eles, né? Então, esse vai ser o propósito dos nossos vídeos aqui. Se apresentando então, meu nome é Jackson Oliveira, sou formado na Ritter desde 2014, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. E aqui o nosso colega Guilherme que vai se apresentar para vocês aí. Bom, a gente é do sul do Brasil, que vai que chega longe isso aqui. É verdade, né? A gente não pensou nisso. Vai que chega longe, a gente sul do Brasil, cidade de Canoas, perto da região metropolitana aqui de Porto Alegre. Meu nome é Guilherme, sou advogado também, me formei na mesma faculdade que o Jackson. Fiz mestrado em Direito, Sociologia do Direito, e a gente está aí, resolvendo o problema do cliente. A gente vai trazer, então, para discussão, casos reais, tá? Não é casos que mandaram para nós, são casos de clientes que mandam para nós dúvidas, e a gente vai ter essa conversa mais assim, em o que pode ser feito para resolver esse problema, né? Que é uma discussão que a gente tem nos escritórios, né? O propósito desse vídeo não é trazer aquela coisa pesada, gente, porque a lei tal, o artigo tal. A gente não quer dar aula aqui. A ideia aqui é mostrar a advocacia na prática. Porque a gente recebe muitas demandas dos nossos clientes por áudio, de WhatsApp, às vezes por texto, às vezes o cliente, óbvio, vem no escritório. Então a gente quer reproduzir isso no dia a dia. Talvez isso sirva para esclarecer dúvidas, porque com certeza as dúvidas se repetem. A dúvida de um cliente é a dúvida de muitos de vocês que estão ouvindo. E talvez para quem seja estudante de direito queira tentar encarar essa profissão e vai ver como é que é no dia a dia, o que a gente tem que interpretar, o que a gente tem que resolver. Então eu acho que o nosso propósito é mais ou menos esse e acho que vai ser bom. E também todo o caso que a gente trouxer aqui é um caso de um cliente específico, né? Não quer dizer que todo seja uma resposta para todos os casos. A advocacia tem muito disso também, né? Que caminho que vai se seguir, qual é a melhor forma. E vocês vão ver que a gente vai se bater aqui. Pode vir um debate aí, pode existir. Porque o direito ele é muito interpretativo. E a gente não sabe tudo. Muitas das coisas a gente vai ter que parar para pesquisar junto com vocês. Então a ideia é que a gente consiga fazer a advocacia na prática. Esclarecer dúvida de cliente que chega aqui e compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Tá. Sem enrolação, vamos lá? Vamos lá. Então bora. Botar o primeiro. São áudios, tá, pessoal? Eu vou botar o primeiro aqui então. A minha filha, eu fiz um pedido de benefício para ela do LOAS. Para um pouquinho. E eu levei os... tem muito disso, né? Porque veio um fundo musical ali, a pessoa estava escutando áudio e... Na verdade, para completar a trilha, já que não tem, né? Vamos botar de novo, então. Vamos lá. Aqui. A minha filha, eu fiz um pedido de benefício para ela do LOAS. E eu levei os exames, os laudos, tudo, e o perito deu negado. Como eu faço para recorrer? Baita tema para começar. Bom, muito bom. Primeira coisa, tá, pessoal? Falando especificamente em INSS, tá? Não sei se a gente falou isso, os temas aqui são INSS e trabalhista, né? Importante. Previdenciário e trabalhista. Esses são os dois temas que a gente trabalha e são os dois temas que vão ser trabalhados nos vídeos aqui. Então, assim, pessoal, INSS, tá? Tirando algumas exceções que não cabe aqui a gente abordar agora, sempre é feito um pedido administrativo, né? Então é sempre feito um pedido primeiro no INSS. Todo o processo previdenciário começa no INSS. Então, o que ela comentou ali no áudio? Ela fez um pedido de BPC, LOAS, né? Benefício de prestação continuada, e foi negado. Primeira coisa a ser feita, tá? Pegar a cópia desse processo administrativo no INSS e ver o porquê que foi negado, né? O benefício de prestação continuada, então, é um benefício assistencial, que ele é devido para quem é idoso ou deficiente, né? Idoso, 65 anos ou mais, e deficiente sem limite de idade, com deficiência ou com limitação a longo prazo, 2 anos. Então, são questões técnicas, mas tem que ser avaliado. Então, acho que começa por aí, baixando o processo administrativo, né? Começando bem do começo, que seria o que a gente diria para um cliente. Bom, no teu caso, o que cabe daqui a pouco é um BPC, um LOAS, vamos estudar o teu caso. E, de novo, benefício pago pelo governo
para pessoas idosas, acima de 65 anos, ou deficientes de baixa renda. Importante isso. Padrão esse, idoso ou deficiente de baixa renda. Se tu te enquadra numa situação dessa, mas o que é baixa renda? Procura um advogado que ele vai conseguir te explicar com bastante calma. Mas enfim, pessoas que vivem em estado de miserabilidade, palavra difícil, né? Vivem em estado de miserabilidade, precisam de uma ajuda do governo para se manter. Então, idoso ou deficiente de baixa renda, talvez tu tenha direito. Procura um advogado. Então também para o BPC e para o benefício de prestação continuada, o que é relevante e tem que ter, no ambos os casos, né, tanto deficiente como idoso, é o CAD único, é o cadastro único, que é aquele cadastro do governo federal utilizado para os benefícios sociais. Tá? Então, nos dois casos, é necessário ter o cadastro único, né, feito no CRAS, em alguns locais, outros locais feitos na prefeitura. É importante se vincular a algum órgão do governo para fazer o cadastro no CAD único. É feita uma análise prévia para ver se é idoso ou se tem algum tipo de deficiência, algum impedimento de trabalho a longo prazo, e aí a média que a gente entende é de 2 anos. Então, idoso, deficiente de baixa renda, procura um advogado, que pode ser que tenha esse direito, e foi o caso que a cliente nos procurou. Falando em renda, né, a lei fala num quarto no salário mínimo. Muita jurisprudência, muitas decisões judiciais já falam de meio salário mínimo. Mas eu penso assim, o BPC realmente tem que ser visto na questão social, na perícia social, né? Então, só explicando um pouco desse BPC, quando tu entra com uma ação judicial, ele é feito uma perícia médica para avaliar essa questão, no caso de deficiente, né? Quando é idoso não precisa, e em ambos os casos é feita a perícia social. Nessa perícia social é que muitas vezes o benefício é concedido ou não. Por quê? Porque vai uma assistente social designada pelo juiz lá na casa da pessoa e verificar quais são as condições dela, né? Então vai avaliado também isso. Gente, é um laudo bem completo, tá? Quando a gente, infelizmente, a gente vive um sistema brasileiro que o INSS não dá conta de investigar isso da melhor forma possível. Então, quando a pessoa vai no INSS pedir um LOAS, muitas vezes ele é negado porque o INSS não dá conta de investigar se a pessoa realmente precisa, se a pessoa realmente é necessitada. Então, quando a gente vai para a justiça levar uma demanda dessa, ali sim, ali o trabalho é feito com bastante cuidado. Então, vai um assistente social na casa da pessoa, ele faz uma entrevista bem completa, ele tira foto, tudo isso, no final ele dá um relatório, uma conclusão dele, isso vai para o juiz, e o juiz, com base naquilo ali, vai dar a decisão dele, tá? Então, é sim um estudo social bem feito, bem aprofundado, para ver quais os limites da pessoa em relação à sociedade, se ele tem condição de ser no mercado de trabalho, se ele vai conseguir, de uma forma ou de outra, competir com outras pessoas em busca de emprego. Então, é uma coisa bem séria, tá? Quando a gente vai para a justiça, a gente vai para discutir questões sociais, principalmente quando envolve, assim, né, o BPC. Com certeza. E o BPC é uma dica, puxando para a prática, que é o propósito, né? O que a gente vê muito na prática é assim, a pessoa pede um BPC e é negado. Aí o que acontece? Ele muitas vezes não sabe o motivo do indeferimento, da negativa do INSS. Ele vai lá e pede de novo. Negam, ele pede de novo. Então, assim, a dica que eu dou para o pessoal que fez o BPC e teve ele negado, leva para um advogado previdenciário. Porque a gente tem que saber qual é a razão por que foi negado esse benefício. Tem que ser feito um diagnóstico, porque senão a pessoa vai pedindo e vai negando, até perdendo o cansaço. Vamos usar um termo mais simples assim. Perde no cansaço. Eu não vou encaminhar mais porque você só me incomodou, eu não vou conseguir mesmo. Então, antes de desistir, leva para um advogado dar uma olhada, né? É importante isso. Porque às vezes é só uma coisinha ali, ou mesmo judicialmente se consegue discutir melhor essas questões e se ajuda essas famílias, né? Porque quem tem o cadastro único realmente vive numa situação, às vezes, de necessidade financeira, e eu acho que o advogado contribui muito com essa análise aí, né? E como aumentou esse tipo de benefício, né? Sim, na pandemia, né? A gente está vivendo, daqui a pouco, quem vai assistir esse vídeo vai assistir daqui a 3, 4, 5 anos, a gente não sabe, né? Caiu na internet é para sempre. Tá lá. Então, a gente está vivendo a pandemia do Covid. Infelizmente, teve muito desemprego. Infelizmente, a situação econômica do país baixou muito. E a gente teve um aumento considerável de procura desse tipo de benefício no escritório. Então, gente, é importante buscar o direito. Muito. Tá? Pessoal, então, assim, dessa parte do BPC e do LOAS, a gente vai... fez essa breve análise.
Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai deixar depois embaixo na descrição do vídeo o nosso contato, mande para nós também. Mais caso ou mais aprofundado que esse que a gente recebeu aqui. O importante é a gente tentar ajudar e sanar algumas dúvidas que venham a surgir por aí, né? Isso, comentem aqui embaixo. E agora vamos fazer o jabá, aquele que eu sempre sonhei dizer, né? Se inscrevam no canal, deem um like, deixem um joinha, ativem o sininho para as notificações. Porque no futuro, hoje a gente está trazendo os clientes, os casos dos clientes dos nossos escritórios. O pessoal que chega aqui, que manda áudio, que manda texto. Só que daqui a pouco a gente começa a ampliar. Daqui a pouco a gente começa a ler os comentários dos vídeos e vai trazendo coisa nova. Porque vocês vão ver, muitas vezes a gente vai voltar a falar sobre o Loas, porque é uma coisa recorrente. Bastante. E a gente não pode cansar de falar. Eu diria que hoje talvez seja a maior demanda do escritório, assim. Eu acho que de sim. perguntas. Eu acho que tem muita dúvida. De consulta, eu acho que sim. Tá, pessoal, vamos pro segundo vídeo então. Áudio, né? Áudio. Vamos ouvir. Acho que esse é um pouco mais complexo, mas vamos lá. Não é assim, moça, tá em justiça ainda, ele tem um valor para me pagar, ele não me pagou ainda, mas ele assinou minha carteira, eu tenho carteira assinada há 1 ano e pouco, se tu quiser eu te mando a foto para te ver. E daí, quando eu saí do serviço, eu descobri que eu estava grávida, daí eu trabalhava sem carteira assinada, ele tinha que assinar minha carteira, não assinou, daí eu entrei na justiça, tudo. Aí depois eu ganhei o neném, depois que eu ganhei, depois de 1 ano, ele teve que assinar minha carteira, né, pela justiça, mas a gente está ainda na justiça, que eu tenho um valor para me pagar e não me pagou ainda. Vamos ver de novo? A vida real, a gente vai ter que ouvir de novo porque não consegui entender muito. Vamos ver de novo. O primeiro áudio teve música no fundo, esse começa com cachorro. Vamos ouvir de novo. Não é assim, moça, tá em justiça ainda, ele tem um valor para me pagar, ele não me pagou ainda, mas ele assinou minha carteira, eu tenho carteira assinada há 1 ano e pouco, se tu quiser eu te mando a foto para te ver. E daí, quando eu saí do serviço, eu descobri que eu estava grávida, daí eu trabalhava sem carteira assinada, ele tinha que assinar minha carteira, não assinou, daí eu entrei na justiça. Então, até agora o que a gente conseguiu pegar depois daquela introdução dela ali foi que ela trabalhou um período sem carteira assinada. Tem que fazer uma ação para reconhecer o vínculo. E eu acho que foi isso que ela fez. E ela já deve ter feito, porque ela disse que está em justiça. Eu acho que é o finalzinho aqui. Isso é tudo. Aí depois eu ganhei o neném, depois que eu ganhei, depois de 1 ano, ele teve que assinar minha carteira, né, pela justiça, mas a gente está ainda na justiça, que eu tenho um valor para me pagar e não me pagou ainda. Tá, só para eu entender, essa cliente, eu já tinha escutado isso, é um áudio mais antigo, mas eu lembrei um pouco do caso. A dúvida é sobre salário e maternidade. Porque ela falou que talvez... salário e maternidade. Eu não tinha ouvido esse áudio, mas do que me pegou no começo, assim, reconhecimento de vínculo, e ela foi despedida gestante, então tem essa habilidade profissional. Isso, a princípio assim, ela trabalhou numa empresa, né, e isso se aplica em vários casos também, de novo, vai atingir várias pessoas que estão ouvindo. Trabalhei numa empresa sem registro em carteira, frio, né, trabalhou frio. Comum demais. Comum, principalmente em empresa, acontece raramente em grande porte, mas de menor porte acontece com mais frequência. Né? Então trabalhou numa empresa 1 ano, ela trabalhou mais tempo, não teve o vínculo de emprego registrado e depois ela ficou grávida, depois saiu da empresa e a dúvida dela é sobre o salário e maternidade. No caso dela, por exemplo, se pesquisasse no INSS não apareceria nada. Então é um benefício que seria negado, né? Sim. Porque o que vai acontecer? Sem registro em carteira, se ela não tinha vínculos anteriores, o INSS vai olhar, olha, tu não tem direito ao salário e maternidade porque tu não tinha registro, não tinha a qualidade de segurado, não era um vinculado ao INSS. O que ela fez? Ela entrou com uma ação trabalhista para reconhecimento do vínculo. Entrou com a ação trabalhista para reconhecimento do vínculo de emprego e ganhou. Por isso que ela comentou no final ali que ele teve que assinar a carteira dela. Tá? Então, ela não tinha pedido ainda, ela já tinha nascido o bebê dela, mas ela não tinha ainda feito o pedido do salário e maternidade. E a dúvida se ela poderia. E a resposta é sim, né? Ela pode fazer esse pedido do salário e maternidade tendo esse vínculo de emprego reconhecido. Então, tratar um pouco sobre o salário e maternidade, né? Antes de a gente entrar nesse assunto, antes de entrar mais no caso.
Pode ser. Eu só quero fazer uma brincadeira que a gente faz para todo mundo que chega aqui, que é a questão da qualidade de segurado. Qualidade de segurado é a partir de uma forma bem simples, porque a ideia não é falar com o aluno de direito. Sim, aqui, não a ideia é é falar com o cliente. De uma forma bem simples. Qualidade de segurado é quando tu está vinculado ao INSS. E como é que tu te vincula com o INSS? É que nem seguro de carro. Perfeito. Só paga quem tem direito. Pagou para o INSS, e aí o pagar para o INSS tem muitas formas. Principais delas são: eu pago para o INSS quando eu estou de carteira assinada, que o meu patrão paga para mim, ou eu pago para o INSS contribuindo como autônomo. A gente pode abrir um monte de leque de outras coisas. Entraria nos tipos de segurado, qualidade de segurado. A gente pode tratar um dia disso, mas... Vamos fazer um vídeo sobre Vamos isso. fazer. Mas a analogia que o Guilherme fez sobre o seguro de carro é perfeita. Tu só tem direito aos benefícios que tu paga, né? Então, assim, saí de uma empresa, tive uma carteira assinada e saí da empresa, depois eu fiquei grávida, tenho direito, te volta naquela questão de procurar um advogado previdenciário. Porque essa qualidade de segurado ou o período de graça é um período que tu consegue pedir benefício do INSS mesmo sem contribuição. E isso pode ser estendido em até 3 anos após a data do último registro em carteira. Então pega um período bom aí, de 3 anos é um período que pode acontecer muita coisa, né? A gente começa a falar e parece complexo para quem ouve, né? Porque, enfim, sim, às vezes as pessoas não estão vinculadas diretamente com isso. Mas, gente, existe a possibilidade de conseguir, de novo, só tem direito quem paga. Mas consulta um advogado, porque dependendo do período que tu pagou, tu pode conseguir algum benefício com o INSS, mesmo estando até 3 anos sem pagar. Sem pagar nada, sem registro em carteira e sem pagar carnê. Então, também acompanha, a gente vai uma hora falar sobre um vídeo sobre período de graça, explicando isso. Mas a ideia hoje não é essa, a ideia hoje é responder dúvidas de cliente. Então, essa pessoa, sim, entrou com uma ação, reconheceu o vínculo, então, trabalhou muito tempo sem carteira assinada, entrou com uma ação e reconheceu o vínculo, é como se estivesse de carteira assinada. Perfeito. Está de carteira assinada, está contribuindo para o INSS, tem direito a benefícios. Um dos benefícios é o salário maternidade. Isso. Conseguiu. Ela não fez o pedido ainda, mas ela vai conseguir. Vai conseguir porque vai aparecer no INSS, então, esse vínculo que ela reconheceu judicialmente, né, e o INSS vai conceder. O salário maternidade, só explicando um pouco, então, é aquele salário devido para a segurada que está de carteira assinada, pagando carnê, ou de alguma forma está vinculado ao INSS. Ele corresponde a 120 meses, né, 4 parcelas, e é pago por esse período, né, geralmente para quem não está vinculado à empresa, ele é pago após o parto, e quem está de carteira assinada pode pedir um pouco antes, que é um período até 30 dias antes, eu não lembro bem como é que está na lei lá, mas dá para pedir antes do parto o benefício, né? Então, esse caso é isso, ela teve um vínculo reconhecido judicialmente e teria direito ao salário maternidade. Bom, pessoal, então tá, isso aí. A ideia do nosso canal nesse primeiro momento vai ser essa, que a gente consiga ouvir dúvidas de clientes e esclarecer aqui, porque muito provavelmente a dúvida desses clientes de hoje são a dúvida de muitas pessoas do Brasil. Então a gente atendeu aqui, discutiu, eu e o Jackson, da mesma forma que a gente atenderia os nossos clientes. No escritório, da mesma discussão que teria vendo o cliente, como é que a gente faria depois. Porque a gente trabalha, e daí vai de perfil de profissional para profissional, com a ideia de não deixar muito distante o advogado do cliente. Trabalhar com uma linguagem fácil, tentar explicar para ele, olha, tu tem direito porque é assim, usando analogias, usando exemplos, para que a gente consiga tirar essa parte difícil dos livros aqui, pesada, linguagem difícil, artigo de lei. Isso aqui interessa para quem? Interessa para o advogado e para o juiz, não para o cliente. Então a ideia é que o nosso tipo de atendimento é da forma que a gente está conversando com vocês aqui, da maneira mais simplificada possível. Perfeito. Né? Inclusive, talvez, se for se a gente estiver passando essa mensagem, quem estiver ouvindo lá, vendo isso, não, mas mesmo assim ficou complicado, comenta, porque a gente está começando a produzir esse conteúdo agora, a gente pode melhorar. O direito é complexo por natureza, né? A gente tem que tentar simplificar, criar marcos onde o cliente entenda aonde ele tem direito ou não. Mas a chave para isso, o pessoal ainda continua sendo advogado previdenciário, tá? Então a gente vai trazer esses assuntos, às vezes esclarecendo dúvidas, surgem mais dúvidas e assim funciona o direito, tá? E aí por isso que a gente está produzindo esse material. Isso aí. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, obrigado, quem gostou curte, não gostou comenta lá, deixa tua mensagem para nós. Compartilha com o pessoal, joga pra frente, ajuda a subir o canal. É verdade.
Tá bom? Vamos, pessoal. Um abraço. Valeu, até Tchau, mais. tchau.